Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Se você quer encontrar teologia bíblica, uma pregação expositiva, um ensino textual através de uma interpretação histórico-gramatical do texto bíblico fiel àquilo que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar, você está no lugar certo. Num trabalho pioneiro aqui, que é um comentário bíblico em áudio, disponível para você em todos os distribuidores de podcasts. Hoje estamos em Atos capítulo 13, parte 1, episódio de número 829, 10ª temporada. Vamos falar da Igreja Ilustre, aquela igreja de Jerusalém. O que a gente aprende com ela? Tem muitas lições preciosas para mim e para você poder se debruçar sobre o texto bíblico e aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida, você que sempre acompanha esse trabalho, você que está chegando pela primeira vez, de vários lugares do Brasil e do mundo, que essa palavra abençoe seu coraçãozinho no dia de hoje, é o nosso desejo. Fazemos isso com muito carinho, com muita disposição. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, essa é a nossa alegria, meditar na palavra de Deus. Antecipadamente, meus queridos, era de se esperar que aquela igreja de Jerusalém ela se revelasse a mais influente e ilustre de todas as comunidades cristãs e que homens de todas as terras e épocas a considerassem o fator mais poderoso na história inicial do cristianismo. Mas nesse aspecto, entenda, de igreja ilustre ela deve dar lugar à igreja que estava em Antioquia. Essa comunidade ela foi notável por 4 coisas. Ela tinha uma grande importância. Ela era a 3ª maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Ela era uma cidade cosmopolita com judeus gregos, romanos e orientais, o que favoreceu a expansão do evangelho. Havia sua composição humana, versículo 1. Grandes nomes foram escritos nos registros de muitas igrejas, mas pouquíssimos, se é que algum, poderiam se comparar à lista que incluía os nomes de Barnabé e Saulo, bem como a de um homem, Manaém, que era irmão adotivo de Herodes Antipas. Uma igreja ela é influente não apenas de acordo com o número de almas que pode contar com sua comunhão, mas de acordo com o caráter dos homens que estão incluídos em suas fileiras. Uma igreja que pode conquistar, treinar e enviar um ministro muito útil, ou um missionário muito bem-sucedido, ou um escritor muito poderoso, pode realizar uma obra que no balanço do céu pesa mais do que a de outra que tem 5 vezes o seu número nas listas. Em nenhum lugar, mais do que aqui, a qualidade, o caráter e o valor espiritual, ela contam na avaliação da verdade e da sabedoria. Veja que a igreja em Antioquia, ela tinha profetas e mestres, versículo 1. Essa declaração implica que havia entre os irmãos aqueles que ocasionalmente recebiam tal impulso divino de que separassem tal impulso divino que falavam sob a sua inspiração. E a eles, ou a um deles, o Espírito de Deus fez conhecer a vontade divina de que separassem 2 dentre eles para uma obra especial. Versículo 2. Evidentemente, meus queridos, esta igreja era uma na qual, como num templo, o Espírito Santo habitava. O fato da habitação do Espírito não é de fato algo em si mesmo notável,
pois nenhuma igreja da qual isso não possa ser dito é digna de seu nome. Mas para a igreja que estava em Antioquia, isso era impressionante e eminentemente verdadeiro, se pudermos considerar esta breve passagem de sua história como parte integrante das demais. Havia aquela atividade religiosa. Nós sabemos que Barnabé e Saulo ensinaram muita gente. Atos 11, 26. A obra de evangelização ela prosseguia ativamente em Antioquia. Nós podemos deduzir de nosso texto que a igreja era diligente em suas devoções, não apenas adorando quando era conveniente e agradável, mas até o ponto da abnegação. 2 vezes em 2 versículos nós lemos sobre os membros jejuando, orando e adorando, versículos 2 e 3. Nós faremos bem em prosseguir com o nosso trabalho e manter nossa adoração, ministrando ao Senhor, dentro da linha do autocontrole, até mesmo da abnegação, não dando rédeas aos nossos desejos corporais, mas controlando-os. Se assim fizermos, nós poderemos adorar e trabalhar mais efetivamente por nossos semelhantes. A sua entrada obediente em um empreendimento aparentemente sem esperança, os versículos 2 e 3. A igreja recebeu a ordem de seu Senhor de enviar 2 de seus membros com a missão de converter os gentios. E eles os mandaram embora. Não lhes cabia raciocinar por quê, mas obedecer. Se tivesse considerado a probabilidade do caso, se detido nas dificuldades no caminho do sucesso, se eles tivessem medido o poder e o número de seus adversários, pesado a força de 2 judeus contra a erudição, o preconceito, as forças militares, os interesses materiais, os costumes sociais, os maus hábitos, a injustiça intrínseca de um mundo amargamente e até apaixonadamente hostil, teria hesitado, teria se contido, mas não mediu essas coisas. Ouviu o som soberano da voz de seu líder divino e procedeu inquestionavelmente à obediência. Os mandou embora e eles partiram, aqueles 2 homens, inexperientes nas artimanhas do mundo, pobres, desarmados, desprovidos de qualquer forças que em meras linhas humanas pudessem ser úteis, determinados a pregar uma doutrina que seria recebida com o mais ativo desprezo, que entraria em conflito com os interesses mais fortes dos homens, feriria seus pecados mais acalentados. Eles partiram, com a confiança da igreja por trás deles, versículo 3, com a mão do Senhor sobre eles, com a esperança de sua acolhida e sua recompensa diante deles. Foi uma ação esplêndida de uma igreja ilustre. E quanto mais nos aproximarmos dela em nossos tempos, em nossas comunidades, mais parecidos seremos de nosso Mestre e maior serviço prestaremos à nossa raça. A igreja tem uma verdadeira riqueza. Havia profetas e mestres em Antioquia. Nada se diz sobre sua riqueza em dinheiro, apenas sobre sua riqueza em homens. Uma comunidade cristã, ela pode possuir edifícios esplêndidos, membros ricos, ela pode dispor amplamente de todos os utensílios e recursos externos de culto e trabalho, mas a menos que tenha homens. Não tem força, inteligência, entusiasmo, temor e devoção. Ela precisa de que isso se constitua as verdadeiras forças da igreja. Sem estes, ela é débil em todos os seus recursos mundanos, mas com estes ela é poderosa, rica na pobreza. Aqui a gente viu a consagração dos primeiros missionários.
E ela foi precedida por oração e jejum. A moderação do corpo confere liberdade e clareza de julgamento. Não há nada de artificial nos verdadeiros procedimentos do homem espiritual. A vida corporal e a espiritual, elas não podem ser afirmadas simultaneamente. Ao negar o corpo, nós afirmamos o espírito. Ao nos livrarmos das percepções através dos sentidos e sermos direcionados pelo Espírito de Deus, nós vemos com mais clareza. Ela foi acompanhada pela imposição de mãos. A ordem é a primeira lei do céu e na igreja, que todas as coisas sejam feitas decentemente e em ordem. O ato marca uma seleção peculiar dentre a massa de homens e para fins especiais e peculiares de trabalho. De Antioquia, em sua força e prosperidade espiritual, partiram os primeiros missionários. E este é um exemplo. Quando estamos cheios de pensamentos, ansiamos por falar ou de outra forma transmiti-los ao mundo. Quando o fogo arde dentro da alma, a língua não pode ser silenciada. Da mesma forma, a igreja vigorosa será uma igreja missionária. O declínio do interesse missionário é um sintoma de que temos menos apego à verdade ou perdemos a plenitude do amor de Deus no coração. Esse capítulo ele é muito interessante, pois nos revela o verdadeiro ponto de partida dos grandes trabalhos missionários de Saulo. Registra a mudança de seu nome para Paulo, versículo 9. Altera a ordem até então observada em sua menção de Barnabé e Saulo para Paulo e Barnabé, versículos 2, versículo 7. Compare com versículo 13, 14 e 43. E por fim, vai formar o início de um longo esboço da história, quase exclusivamente ocupado com seus atos e carreira. Por razões que, sem dúvida, vieram do Espírito Santo, de seu propósito, de seus movimentos e de sua orientação santificadora, Paulo agora assume o primeiro plano e é mantido nele. O seu caráter e carreiras iniciais foram marcados, seu chamado descrito, sua espera e provação desde então e agora, eternizadas nas páginas das Escrituras e sobre a aprovação da Igreja de Cristo. Estava a marca de sua obra e devoção. Tanto o preâmbulo do capítulo quanto este longo esboço da história são preenchidos com o breve relato da ordenação de Barnabé e Saulo para o trabalho missionário. Observemos o que está claramente registrado como a condição das coisas neste momento e qual o curso das coisas a partir daí. Há uma honra enfática, ela é conferida a estes 5 homens relatados aqui. O Espírito falou expressamente a eles em meio às suas orações, jejuns e devoção. É possível que nessa ocasião a igreja também estivesse reunida, mas não se pode afirmar que assim tenha sido. De qualquer forma, havia mais de 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo. O Espírito então lhes dirige outro chamado. As forças da igreja estão crescendo. 2 dos 5 são chamados para irem para longe, para os gentios. E os outros 3 são chamados para separar os 2 designados para a obra. Sem duvidar de nada, sem contestar, eles fazem isso. O Espírito ainda mantém a escolha e a designação e deve ser honrado e glorificado por isso. E o Espírito ainda delega a execução exterior e visível de sua vontade aos ministros da igreja. Que separação feliz esta, comparada com tantas outras das quais a igreja e infelizmente o mundo ouviu falar ao longo de todos os séculos seguintes. O método de separar Barnabé e Saulo é, após o jejum, pela oração e com sinal de imposição de mãos.
Se parece haver alguma cerimônia a respeito, não é uma cerimônia vã. É repleto de significado e pode ser repleto de utilidade e vantagem. Houve um objetivo elevado, sagrado e não egoísta, que foi colocado de forma muito distinta diante daqueles assim ordenados. Eles são lembrados de que os olhos das testemunhas estão sobre eles. Eles são lembrados de que aquele que os chama para serem separados ouvirá seu chamado quando os perigos abundarem, quando a carne estiver cansada, quando o coração estiver dolorido e exausto, quando os inimigos pressionarem, quando todas as coisas parecerem contra eles. Ensinam-lhes que nesta única coisa que agora fazem, seu mestre e seu juiz, o único ser a quem são responsáveis está acima, o grande invisível, mas sempre compassivo. Quão abençoadas e quão úteis têm sido as memórias da autoconsagração nos períodos subsequentes da vida. O coração habitou com elas e foi revigorado e enriquecido por elas. E que impressão, estímulo, energia sustentada adicionais muitas vezes nos vêm na memória daqueles, mesmo que apenas da terra, que um dia ouviram nossos votos e testemunharam nossa consagração. Quanto ao restante, foi adicionada a convicção inabalável de que o Espírito chamou e que foi o seu chamado e nada menos que isto, que um dia ouviram e jamais poderiam esquecer. Que valor, meus queridos, tem riquezas ou templos grandiosos, se a igreja não for habitada pelo Espírito de Deus e fortalecida por homens cheios de fé e devoção. Não é a obediência pronta à voz do Senhor, mesmo diante do impossível, que torna a igreja verdadeiramente ilustre? Oh, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Vamos orar? E ao orar a gente vai estar encerrando mais um episódio. Deus abençoe grandemente sua vida. Vem orar comigo. Busque um local calmo e tranquilo para a gente falar com Deus. Sua presença é real. Onde quer que se reúnam 2 ou 3 em seu nome, ali Ele está presente. E o texto não diz se é 2 ou 3 em lugares separados, mas é reunidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo Espírito. Então não importa que lugar você esteja ou que eu esteja, a gente se une agora no mesmo Espírito e isso cria uma atmosfera poderosa, segundo a palavra de Deus. Ah, Senhor amado, faz-nos semelhantes à igreja de Antioquia. Ela era firme na oração. Ela era rica de homens e mulheres consagrados a Ti, obedientes à Tua voz. Para que a gente seja instrumentos de Tua missão no mundo, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, a gente precisa ter esse compromisso sincero contigo. Precisamos todo dia se perguntar: quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando ninguém está vigiando? O Senhor conhece nosso íntimo, nossas intenções, nossos propósitos mais ocultos. Obrigado, Jesus, por esse momento precioso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu volto, tá? No próximo episódio. Você volta também? Te espero lá, tá bom? Tem muita coisa ainda para a gente aprender da palavra de Deus e ela é poderosa para fazer grandes coisas nas nossas vidas quando nós a colocamos em prática nas nossas vidas diárias. Não fique esperando apenas o extraordinário, no ordinário de cada dia, no comum. Você pode ver a manifestação do poder e da glória de Deus. Um abraço, a gente volta em breve. Tchau, tchau.